Na última gravação aqui do canal, eu fiz uma leitura explicativa desse artigo de Freud, Neurose e Psicose, publicado em 1924, e algumas pessoas me enviaram mensagem dizendo que achou difícil a explicação. As pessoas, elas dizem que a psicanálise é difícil, que ler Freud é difícil. Hoje eu concordo, hoje eu não digo que é fácil, não. Como eu comecei na psicanálise já lendo Freud e eu só tinha contato com a psicanálise, então a leitura de Freud me parecia fácil. Mas depois, lendo outros autores, lendo outros teóricos, eu preciso concordar que Freud é um pouquinho mais difícil sim. Mas como eu recebi esses relatos de que as pessoas não tinham entendido esse mecanismo de desenvolvimento das neuroses, eu quis fazer um desenho para explicar. Não reparem, desenho que eu falo assim, é uma montagenzinha de símbolos para que vocês consigam entender como é que funciona esse mecanismo de desenvolvimento das neuroses. Se não ficou bonito, peço desculpas, mas eu acho que vai dar para você ter uma ideia do que Freud coloca nesse texto. Aqui são as palavras de Freud, da leitura anterior. Nossas análises demonstram todas que as neuroses transferenciais se originam de recuar-se o ego a aceitar um poderoso impulso instintual do id. Eu coloquei em vermelho aqui, cor do pecado, porque muitas vezes esses impulsos instintuais, eles são desejos proibidos. Então, o ego, ele não quer aceitar esse impulso. O ego também não quer ajudar esse impulso a encontrar um escoador motor ou ainda ajudar esse impulso a atingir o objeto que ele visa. Então, esse impulso existe, ele quer encontrar um escoador motor ou atingir o objeto de desejo, mas o ego não quer que isso aconteça. O ego, ele recusa-se a permitir que isso aconteça. E aí esse ego, que não quer deixar, olha o desenho que eu fiz. Esse lutadorzinho aqui simboliza o ego. O ego, para que esse impulso não encontre escoador motor, não atinja o objeto, aqui nas palavras de Freud, ele se defende contra o impulso instintual mediante o mecanismo de repressão. E aí eu coloquei uma imagem aqui, um desenho, para simbolizar a repressão. Tá? Freud nunca desenhou isso aqui, gente. É uma forma que eu encontrei de tentar explicar. Eu coloquei uma coisa, né, grande, pesada, cinza, séria, e fazendo uma força contrária. Então, esse impulso, ó, a setinha para cá, ele quer vir para cá, mas vem essa repressão pesada para manter o impulso onde ele deve estar. Esse material reprimido, então agora esse impulso do id, ele está retido pela repressão. Então, esse material reprimido luta contra esse destino, ele não quer ficar reprimido. Cria para si próprio, ao longo de caminhos sobre os quais o ego não tem poder, uma representação substitutiva. E qual é essa representação substitutiva? O sintoma. Então, esse impulso não pode mais atingir os dois primeiros caminhos, ele está sob efeito da repressão e ele cria uma representação substitutiva que é o sintoma. Então, o sujeito adoece. Então, o ego, aqui o ego, o lutadorzinho que atuou inicialmente para impedir o impulso do id, ó. Inicialmente, esse ego aqui, esse lutadorzinho, lutou contra o impulso do id. Nesse segundo momento, o ego, ele descobre sua unidade ameaçada. Ameaçada pelo quê? Pelo sintoma. O ego percebe o sintoma. E aí, o que o ego faz? Ele se sente prejudicado por esse impulso. E continua a lutar contra esse sintoma, tal qual
desviou o impulso instintual original. Então, da mesma forma que o ego lutou contra o impulso do id, ele também passa a lutar contra o sintoma. E aí, imagina que aqui tem uma lutazinha entre o sintoma e o ego, e isso dá origem à neurose. Bom, Freud nunca fez esses desenhos. Me perdoe, meu lado de desenhista, ele nunca foi desenvolvido. Eu apenas quis explicar, então mantive as palavras originais de Freud e tentei encontrar imagens para que vocês pudessem entender. Então, na verdade, a neurose surge porque o ego, ele quer se defender, ele quer defender você, né? Tanto desse impulso que vem do id, que ele considera que é uma coisa perigosa, que a sua realização vai te prejudicar, e também quer se defender do sintoma, e aí ele cria a neurose. Espero que tenha ficado um pouquinho mais fácil. Gratidão para você que veio aqui novamente para ouvir essa explicação. Estou preparando a leitura de um artigo maravilhoso de Freud, um dos meus preferidos. Em breve, material novo aqui no canal para vocês. Vamos estudar juntos, porque o conhecimento nos transforma. Um beijo.